Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, nós estaremos resolvendo alguns exercícios que vêm como exemplo no nosso livro didático. Bem, nós vamos começar com o exercício número 1, que está na página 143. O exercício 1 fala o seguinte, para que uma bola de massa 0,35 kg seja acelerada 5 metros por segundo ao quadrado, com que intensidade de força ela deve ser chutada? Muito bem, gente, como eu sempre gosto de falar para vocês, física, a gente sempre tem que tirar os dados da questão para a gente não se confundir, tá? Então vamos começar por isso. Vamos começar tirando os dados aqui. O primeiro dado que é fornecido para a gente é a massa. Massa igual a 0,35 kg. E depois é fornecido para a gente a aceleração. Aceleração a gente chama de Azinho aqui, tá? E a gente usa aqui o metros por segundo ao quadrado para representar ela. Muito bem. A gente tem que tomar cuidado aqui com a situação da aplicação dessa equação aqui, Ela tem algumas condições, né? A gente vai estar utilizando a equação do princípio fundamental da dinâmica, né? Onde a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. E aí, olha só, a gente vai ter uma condição aqui, viu? A massa sempre tem que ser fornecida em quilos. E a aceleração também, tem a sua condição aqui. Tem que ser fornecido em metros por segundo ao quadrado. Se não tiver com essas unidades de medidas, eu não posso aplicar a fórmula diretamente. Tem que fazer alguma conversão ou até mesmo utilizar uma outra equação para encontrar aí a aceleração. Bem, nessa questão está tudo prontinho para a gente, é só aplicar substituição aqui, né, e resolver. Então, força vai ser igual a massa, que é 0,35, vezes 5 da aceleração. A gente multiplica lá 0,35 vezes o 5 e a gente vai encontrar 1,75 newtons. Essa é a resposta final do primeiro exemplo aí. O segundo exemplo fala o seguinte: uma bola de boliche com massa de 12 quilos, olha lá então, e vamos começar com nossos dados aqui já. Massa 12 quilos. Está em MRU devido à ação constante de várias forças. Galera, um detalhe importante, se está em MRU, e a gente lê movimento retilíneo uniforme, significa que a velocidade ela não varia. Automaticamente nós vamos ter que a aceleração ela não existe, ela vale igual a zero. Bem, vamos continuar aqui. Aí ele fala, né, que a velocidade é de 5 metros por segundo. Olha só, se ele está em MRU, quer dizer que a velocidade dele não vai variar. Vai passar o tempo e a velocidade vai se manter em 5 metros por segundo. Ele quer saber qual a intensidade da força resultante. Muito bem, galera. Bem, presta atenção aqui, olha só. Quando a gente fala em força resultante, nós não estamos falando na ação de uma força específica que pode estar existindo aqui na nossa bola de boliche, tá? Conforme ela é arremessada, o que vai acontecer? Ela vai acabar se deslocando a uma velocidade de 5 metros por segundo. A partir do momento que o rapaz que jogou, né, a bola de boliche aí, não tiver mais contato com a bola, ele não vai mais conseguir fazer força sobre a bola. E a pista de boliche, ela é extremamente lisa. É muito comum a gente ver aquelas pegadinhas, né, aquelas videocassetadas do pessoal escorregando.
que faz com que não exista ou que exista uma força de atrito praticamente nula. Ou seja, a bola de boliche ela vai ficar se deslocando aqui por inércia. Então, a gente não tem força resultante nenhuma aqui, tá? Não tem nenhum tipo de força sendo aplicado sobre ela. A única força que a gente poderia colocar aqui que está sendo aplicado sobre ela seriam as forças verticais, por exemplo, o peso e a força normal. Mas elas se anulam. Então, a gente vai ter que a força resultante é igual a zero, tá? Isso a gente pegou pela nossa teoria, né? Mas se a gente pegar também pelo princípio fundamental da dinâmica, olha só o que acontece. Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Observe que essas forças aqui, ó, ela não está acelerando, né? Então a gente não tem aceleração. Se não tem aceleração, a aceleração vale zero. Então qualquer número que tivesse a massa dela, né? Qualquer valor que fosse a quantidade de quilos que ela tivesse, nós teríamos aí que a força resultante vai ser nula. Não existe, tá? É isso aí. Próxima questão é a questão 3. Questão 3 fala o seguinte, ó. Quando uma força constante de intensidade igual a 30 newtons, olha lá, hein? Força é igual a 30 newtons. É aplicada a uma caixa de 4 quilos, massa 4 quilos. Inicialmente em repouso, inicialmente em repouso quer dizer que a velocidade inicial dela é igual a zero. Ela é acelerada. Calcule a velocidade adquirida pela caixa após estar 8 segundos sob a ação dessa força. Então ele quer que a gente calcule o que? A velocidade final da bola quando o tempo estiver valendo ali 8 segundos. Muito bem. Esses são os dados que nós temos para resolver, né? Para a gente conseguir resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a aceleração dela. Depois de a gente encontrar a aceleração, a gente vai descobrir o quanto que a velocidade dele aumenta a cada segundo. E a gente consegue achar daí, né, quanto que ele vai ter de velocidade lá nos seus 8 segundos. Muito bem, vamos começar aqui então aplicando a equação fundamental da dinâmica, onde a força será igual a massa vezes a aceleração. Muito bem. A força que está sendo aplicada aqui, ó, é uma força de 30 newtons. A massa, 4 quilos. Observe que a força, gente, ó, também tem que ser fornecida com essa unidade de medida aqui, ó, em newtons direto, tá? Aqui já está em quilo, não tem que fazer conversão nenhuma. Automaticamente a gente vai conseguir achar a nossa aceleração. Então a aceleração ela vai ser igual a 30. Olha o 4, ó, tá multiplicando, né? Então 4 passaria dividindo. 30 dividido por 4. A aceleração vai ser igual a 7,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Aqui a gente consegue achar a aceleração, né? Feito isso, eu tenho que ficar esperto que eu não respondi a questão, porque ele não quer saber a aceleração, ele quer saber o valor da velocidade final, né? Bem, como é que a gente vai fazer para achar a velocidade final, então? Nós estaremos utilizando a equação para a velocidade em função do tempo, que é a seguinte, ó, velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ok? Bem, com essa equaçãozinha a gente consegue matar a questão. Vamos lá, ó, a velocidade final que eu quero descobrir, não sei. Velocidade inicial, 0. Aceleração, 7,5. E o tempo?
né? Decorreu aí 8 segundos desde que ele foi lançado, desde que a caixa foi lançada, né? Aí a gente só tem que multiplicar então o 7,5 vezes o 8, que nós vamos encontrar 60 metros por segundo. Pronto, resposta final da questão 3. Vamos para a questão 4 agora. Questão 4 fala o seguinte, ó. Em uma partida de futebol, o goleiro defende uma cobrança de pênalti. A bola de massa, olha lá, primeiro dado então. Sempre faça isso, galera. Massa vai ser igual a 0,35 kg. Atinge o goleiro com uma velocidade de 25 metros por segundo. Tá? Aqui eu vou colocar velocidade inicial, que é a velocidade que a bola está chegando. 25 metros por segundo. E para em 10 segundos. Ó, observe que ele fala que a bola para em 10 segundos. Depois, então, que o goleiro segurou a bola, né? Ela vai parar. Se a bola está parada, a velocidade, então, vai ser 0 metros por segundo. E ele me dá um tempo aqui, ó. O tempo que a bola demorou para parar foi de 0,10 segundos. Bem, esses são os nossos dados. Ele fala o seguinte, ó, calcula a intensidade da força média aplicada pelo jogador à bola. Muito bem, então nessa questão aqui o nosso objetivo é descobrir qual é a força que o jogador, né, aplicou na bola aí. Muito bem, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Lembrando que se eu estou falando de força, eu preciso descobrir massa vezes aceleração. É com base nisso que eu consigo achar. Como não foi fornecida a aceleração aqui para mim, eu vou ter que achar a aceleração. Achei a aceleração, aí eu consigo achar a força. Tá, e como é que a gente vai fazer para achar a aceleração? É só aplicar a equação da aceleração. Ó. A aceleração média vai ser igual à variação da velocidade em função da variação no tempo. Muito bem. Aplicando essa equaçãozinha aqui, ó, a gente acha a aceleração, achou a aceleração, a gente acha a força. Vamos lá então, como é que a gente vai fazer para achar a aceleração aqui? A aceleração vai ser igual a variação da velocidade, ó, a velocidade inicial é 25 e a velocidade final é 0. Sempre que for variação, é a final menos a inicial, tá? Então a gente vai ter 0 menos o 25, dividido pelo tempo. Qual tempo? Ora, tempo que ele demorou para segurar a bola, né? Que vai ser então os seus 0,10 segundos. Maravilha. Então a gente tem que dividir o quê? Ó, aceleração média vai ser igual a menos 25 divididos para 0,10. Fechou. Se a gente fizer essa continha aí, nós vamos encontrar que a aceleração média vai ser igual a menos 250 metros por segundo, tá? Muito bem. O que a gente vai ter agora aqui, ó? Agora que a gente tem a aceleração, a gente já consegue resolver a força. Como que a gente vai fazer isso? Força, nesse caso vai ser média, né? Porque a gente está usando a aceleração média, vai ser igual à massa da bola, né? Vezes a aceleração que a gente descobriu ali. Aí pronto, olha só. Força média vai ser igual a massa 0,35 e a aceleração menos 250 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, galera. Agora a gente multiplica isso daqui, ó, e a gente vai encontrar o resultado de menos 87,5 newtons, tá? Como resposta final. Aí você pode estar se perguntando, ah, e esse menos aí, tal. E vocês podem ter reparado que antes eu estava colocando umas setinhas ali para representar força, e agora eu parei de colocar as setinhas. Pessoal, é o seguinte, ó, nós temos uma aula para ser vista ainda que é sobre vetores, tá? Isso a gente vai ver com calma depois. O importante agora é a gente entender que esse negativo aqui,
ele significa nada mais do que a força está contrária ao movimento, ou seja, a força ela está desacelerando o objeto, tá? Então, menos ali na força significa que ele está contrário ao movimento, está desacelerando a bola nesse caso. Questão 5. Uma esfera metálica de massa 5 kg. Muito bem, vamos tirar aqui então nossos dados de novo. A massa 5 kg é puxada verticalmente para cima por uma força F constante de intensidade 20 newtons. Olha só, hein? Então a força ela não varia e ela tem um valor de 20 newtons. Dá o valor da gravidade para a gente, 10 metros por segundo ao quadrado. E pede para a gente calcular, primeiro, na letra A, o peso da esfera. E na letra B, a aceleração resultante do movimento dessa esfera. Muito bem, antes de começar, vamos desenhar para ver o que está acontecendo aqui. Olha só, a gente tem uma esfera. Essa esfera é uma esfera que ele disse ali metálica, né? Muito bem. E essa esfera, ó, ele está dizendo que está sendo puxada verticalmente para cima por uma força constante de 20 newtons. Então vai ter uma força aqui que não varia. Essa força aqui ela tem um valor de 20 newtons, tá? E aí o que acontece? A gente sabe que aqui a gente também vai ter uma outra força, que é a força peso. Essas setinhas que eu estou desenhando aqui, galera, é a representação vetorial, tá? Então, o que acontece aqui? Toda vez que a gente estiver falando de força, ou de aceleração, eu tenho que lembrar que a força e a aceleração são vetores. Tá, o que significa ser um vetor? Significa o seguinte, que não é um número qualquer. Ele é um número como qualquer outro, mas tem uma condição. Eu tenho que representar a direção e o sentido dele. Dessa grandeza, desse valor, né? Dizer que eu tenho que mostrar, eu tenho que representar qual é a direção e o sentido dele, é dizer o seguinte, ó. Nós temos uma força de 20 newtons e ela está sendo empurrada, está sendo puxada para algum lugar. Que é o que ele fala para a gente aqui, ó, verticalmente para cima. E o peso? Verticalmente para baixo, que é a força-peso. Então, sempre que eu for falar de força, é bacana eu desenhar, representando as setinhas, ou até mesmo imaginar, visualizar para onde que essa força está agindo, né? Por exemplo, na questão anterior, a gente teve lá o goleiro segurando a bola. Se eu desenhasse, eu teria que fazer a bola indo para um lado e o vetor força para o lado contrário. Aqui, a gente tem que o peso é sempre vertical para baixo, e nesse caso tem uma força vertical para cima. Tá, como é que a gente vai resolver aqui a letra A, que ele quer saber o peso da esfera? Bem, para a gente conseguir descobrir qual é o peso dela, é só aplicar a equação do peso aqui diretamente. Ó. Peso é igual a massa do objeto, nesse caso a esfera metálica, vezes a gravidade, que nesse caso ele deu para a gente valendo 10. Pronto, multiplicou, acabou. Peso vai ser igual, então, a massa, 5 kg, e a gravidade, 10. Então, peso vai ser igual a 50 newtons. Tá, o que eu achei aqui? Eu achei aqui que o peso vale 50 newtons. Automaticamente eu já sei quem está ganhando essa disputa aqui. A gente sabe que o peso vai ser maior do que essa força constante de 20 newtons. Então essa força de 20 newtons ela não está sendo suficiente para fazer essa bola subir. Automaticamente a gente vai ter que ela tá parada no chão ou está descendo, porque o peso é maior.
né? A gente pode colocar essa condição aqui. Ela até poderia estar subindo, mas ela estaria subindo desacelerada, porque sempre a força que está para baixo nesse caso é maior. O que vai acontecer? A gente tem, ó, que a aceleração dela vai ficar sempre do lado da força maior. Ok? Agora ele quer saber na letra B, ó, é essa aceleração, quanto que ela vale. Bem, para a gente conseguir descobrir essa aceleração, o que a gente vai fazer? Bem, olha só. A gente vai ter que a força resultante, nesse caso, como eu tenho duas forças ali, vai ser a soma vetorial dessas forças. Ok? Como que vai ser então essa soma vetorial? Ora, vai ter uma para cima e outra para baixo. Elas estão se opondo. Toda vez que acontecer isso, nós temos que realizar uma subtração, ok? De modo que a força resultante vai ser igual então ao peso. Uma dica, sempre coloca a maior para baixo, tá? Quando você sabe qual é a maior, coloca lá no começo aqui positivo. Menos a força constante para cima lá. Aí nós vamos ter que a força resultante vai ser igual ao peso, que é 50, menos a força resultante, a força constante, que é 20. Aí a gente encontra a força resultante, valendo então 30 newtons. O que esse 30 newtons de força resultante significa para a gente? Ora, a força resultante é uma força que ela substituiria a ação de todas as outras forças que existem aqui. É como se a gente pegasse lá o peso e a força constante vertical para cima e substituísse por uma força que representaria as duas ao mesmo tempo. Que nesse caso, então, vai ser uma força vertical para baixo. Aí está o conceito de força resultante, né? De 30 newtons. Beleza. Então, para essa esfera, por mais que tenha essas duas forças agindo aqui, tanto o peso quanto a força vertical para cima, ela age como se existisse somente uma força sobre ela, que é essa força aqui de 30 newtons. Automaticamente nós vamos ter então que a força resultante vai ser igual a 30 newtons. Aplicando na equação, a gente vai encontrar que a força resultante vale 30, a massa vale 5, e a gente quer descobrir aqui a aceleração, né, galera? E aí, ó, é só passar o 5 dividindo 30, já inverte aqui para ganhar um passo, e a gente encontra que a aceleração vale 6 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então essa aceleração aqui, ó, ela tem um valor de 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos pensar nas hipóteses? Vamos pensar que por algum motivo essa bola estava subindo. Se ela estava subindo, automaticamente em algum momento ela vai ter que parar porque ela está sendo desacelerada, tá? Então a cada tempo que passa, né, cada instante de tempo que vai passando, a aceleração dela sempre está puxando ela para baixo. Então se ela está subindo, ela vai ter que parar porque sempre nós vamos ter que a aceleração vai fazer com que ela tenha que descer. Então a cada minuto, cada segundo, né, a aceleração dela vai diminuir a sua velocidade até que ela chegue e pare e cai. Ela pode estar caindo já, normal, né? Porque aí ela vai estar caindo acelerada, ou até mesmo ela poderia estar parada no chão, de modo que se ela estivesse encostando no chão aqui, está sendo aplicada uma força de 20 newtons aqui, mas o peso não deixa ela nem sair do lugar, tá? Algumas situações possíveis aí.